Karina, qual que é a maior dificuldade ou uma das maiores dificuldades dos profissionais de recrutamento e seleção nas empresas hoje? Qual que você acha que é? O que eu tenho escutado muito é que o processo de descrição da vaga é uma dificuldade bem grande para o RH. Quando é uma vaga mais técnica? Quando é uma vaga mais técnica, além dessa descrição, ainda tem a questão das perguntas principais para o processo seletivo. Então, quais as principais perguntas que a gente pode fazer para esse profissional? Quando é uma vaga muito específica, muito técnica, como é que o RH vai ter disponibilidade de conhecimento até de, sei lá, uma empresa com centenas de cargos até a especificidade de cada vaga, né? É um gargalo até assim, quando o líder ele não tem tempo de sentar para fazer esse descritivo ou para passar para o RH essa listagem de principais perguntas. Ou ele até tem tempo, mas passa incompleto. É, Aí sobra para o acontece. RH. Então vamos mostrar para vocês que você que está assistindo esse vídeo, como que a gente pode utilizar então a inteligência artificial para te ajudar nesse processo com um exemplo real aqui. Matheus, fala para gente uma vaga bem técnica e específica. O Matheus é o nosso diretor aqui de toda a gravação que a gente está fazendo aqui, e então ele trabalha nessa área de audiovisual com coisas muito técnicas. Então, coloca especialista em modelagem 3D. Especialista em modelagem 3D Para efeitos especiais. para efeitos especiais. Então estamos aqui com a vaga de especialista em modelagem 3D para efeitos especiais. Então a IA já está fazendo aqui a descrição da vaga e ela também vai trazer 10 sugestões de perguntas para a entrevista de seleção. Ela ainda vai trazer 3 OKRs, metas e objetivos para essa posição, e ela também vai trazer um descritivo de um treinamento, uma ementa, com módulos, aulas, que você, enquanto RH, ou RH como todo, como área estratégica da empresa, já pode então preparar treinamento para essa função específica, ou ver quais skills, quais habilidades, desculpa, vão ser necessárias para desenvolver desse candidato e futuro colaborador. Então ela trouxe aqui, ó, em busca de um especialista em modelagem 3D, com experiência comprovada na criação de efeitos especiais e modelos 3D para multimídia, cinema ou televisão. Aí depois aqui as atividades, modelagem 3D para personagens, cenários e objetos, criação de efeitos especiais. Então percebo que é uma vaga muito específica para quem trabalha nesse modelo de estúdio audiovisual. E aqui os requisitos, né? Então, formação superior em design, automação 3D, arte digital, mínimo de 3 anos de experiência em modelagem 3D, proficiência em softwares de modelagem, e aqui os nomes dos softwares, né? O portfólio sólido. E como a gente, dentro da Prof People, temos recrutamento e seleção e também toda a parte de treinamento, presencial, online e híbrido, você poderia clicar aqui ao lado e já dizer quais treinamentos esse candidato poderia fazer antes do processo seletivo, mas já já a gente fala mais sobre isso. Vamos seguir aqui com o que a IA criou. Então a IA criou aqui as perguntas. Então, quais softwares de modelagem 3D você domina e por que você prefere usá-los? Como você garante que seus modelos 3D são otimizados para a renderização? Como você se atualiza acerca das novas tecnologias, tendências em modelagens 3D e efeitos especiais? Quais são os aspectos mais importantes a considerar ao modelar um objeto ou personagem com efeitos especiais? Como você garante a qualidade de um modelo 3D antes de finalizá-lo para a produção? Descreva sua abordagem ao colaborar com diretores de arte, designers gráficos e outros membros de uma equipe de produção. Então percebe que mesmo com um RH generalista, e a gente está falando aqui especificamente de uma vaga no estúdio de produção de conteúdo, mas poderia ser um engenheiro especialista em areia, no petróleo. Então coisas às vezes muito fora da casinha que com o RH generalista teria ali um roteiro de perguntas para conseguir entrevistar e ver a proeficiência, né, a segurança daquele candidato com aqueles assuntos. E agora aqui então o treinamento inicial em modelagem 3D para efeitos especiais vai aparecer nessa coluna do meio aqui. Então, introdução à modelagem 3D, fundamentos, quais os softwares,
efeitos especiais de modelagem 3D, texturização e iluminação em modelagem 3D, animação e rigging. Nem sei o que é rigging, sabe, Karina? Não faço nem ideia. Sabe, Matheus? O Matheus sabe. Projeto final, de finalização. E aqui os OKRs, né, os objetivos que daí o líder desse colaborador, ainda candidato, mas futuro colaborador terá, que OKR1, aumentar a qualidade e o realismo dos modelos. Então, melhorar a taxa de satisfação dos clientes em 20%. Reduzir em 30% o tempo necessário para a conclusão de modelagens. Aumentar o nível de detalhes em cada modelo 3D em 40% até o final do ano. Então, ele ainda traz essas questões de metas e objetivos que esse colaborador, ainda candidato, tem que seguir. E aí, uma vez a vaga aberta, integrada com as plataformas aí mais conhecidas, né, onde tem grande base de candidatos, as pessoas começam a se inscrever e caem aqui então nesse Kanban do processo seletivo. E aí você pode construir aí quantas fases você quiser no seu processo. Basta você clicar e arrastar que a pessoa já passa de fase, dá a mensagem de sucesso que você moveu o candidato para a próxima fase, e o candidato já recebeu lá no WhatsApp dele um aviso que ele passou de fase. Se a próxima fase for uma entrevista ou algo pessoal com esse candidato, já vai essa agenda no WhatsApp dele e no e-mail dele. E aí, imagine também a situação. A gente tem um cliente que é uma grande rede de supermercados, 46 lojas, mais de 5.000 colaboradores. Eles fazem um onboard de 100 novos colaboradores por semana, o que resulta em 1.600 entrevistas por dia. Então imagina você, às vezes ter que entrevistar tanta gente, às vezes tem uma operação tão grande, ou nem tão grande assim, mas às vezes precisa entrevistar os colaboradores, e aí tem essas perguntas técnicas que você precisa fazer, ou muita gente para conversar. E como que a gente poderia otimizar isso? Então já vou mostrar isso para você. Então a gente criou uma IA que conversa com o candidato no WhatsApp, fazendo essas perguntas mais técnicas, se for uma vaga técnica, ou às vezes até uma vaga mais operacional. Então, o exemplo aqui a gente desenvolveu para uma construtora onde tem muitos candidatos com dificuldade no português, semi-analfabetos. Então, pedreiro, pintor, encanador, eletricista. No supermercado isso também é comum, algumas posições, as pessoas ainda com muita dificuldade no português. Como é que você faz essa pessoa preencher uma ficha num sistema, em qualquer plataforma de RH, em qualquer ATS? Não faz. Não faz, né. Eles têm muita dificuldade até com links, né, para clicar em link, mesmo que você envie isso pelo WhatsApp, né, clicar em link, aí abre uma aba, aí tem que preencher muitas informações muito longas e isso dificulta muito o processo, né. Ou o que acaba sendo comum, por exemplo, nessa rede de supermercados, a caixinha de madeira onde as pessoas vão lá e colocam o currículo impresso. E aí pega esse papel impresso, vai para uma analista, essa analista tem que fazer trabalho de que um robô poderia fazer. Não precisa ser um ser humano ficar pegando papel numa caixinha e digitando isso dentro de uma plataforma. E com o volume que você falou, 1.600 por Imagine, dia, né. Então, assim, é o tanto de gente que acaba sendo envolvida numa operação, e operação muito operacional, nada estratégico, né? Então a gente criou esse processo de entrevista com o IA no WhatsApp. Eu vou mostrar ele funcionando para vocês verem do que se trata. Olá, eu passei aqui na frente da obra, vi que tem vaga. Como é que funciona? O que eu preciso fazer? Para que possamos ajudar você da melhor maneira possível na busca por uma vaga, gostaria de saber mais algumas informações. Você pode me contar sobre suas experiências anteriores de trabalho? Já trabalhei muito como pedreiro, marceneiro, pintor, tudo quanto é tipo de obra, obra grande, obra pequena. Entendi que você tem uma vasta experiência em diversas áreas da construção, como pedreiro, marceneiro e pintor, em projetos de diferentes tamanhos. Poderia me dizer há quanto tempo você atua nessas funções? Então percebe que a IA aqui já está fazendo a entrevista, vendo, e aí as perguntas seguintes seriam tempo de experiência, certificações, se tinha algumas certificações para esse profissional. Então poderia seguir aquelas 10 perguntas anteriores que a gente já mostrou ali, no caso aqui para o assistente de produção, de modelagem 3D, já viria essas perguntas técnicas. Ou no caso de um supermercado, já poderia fazer as perguntas para um operador de caixa.
E aí você, ser humano, profissional da área de RH, de recrutamento e seleção, você já poderia deixar a IA fazer a primeira triagem. Porque às vezes acontece, na primeira, na segunda pergunta, a gente já vê que aquela pessoa não é para vaga, né? É, que não tem o perfil ideal, né, então vai gastar um tempo chamando para uma entrevista, sendo que tem possibilidade de essa primeira triagem ser feita de maneira mais ágil, né. Exato, e aí otimiza o tempo de todo mundo. Você, entrevistador, não vai precisar entrevistar todo mundo, entrevista só aqueles que já passaram num primeiro filtro feito pela IA. Então, esse primeiro corte, você vai usar seu tempo para outras coisas, né? A IA vai continuar, vai te ajudar nesse processo. Então, se você quer ver tudo isso funcionando na sua realidade, que a gente faça exemplos, né, de vagas do seu trabalho, da sua empresa, da sua organização, clique aqui embaixo, marca uma apresentação com o nosso time, pode ser até eu ou a Karina que vai estar participando e fazendo essa apresentação para você, ou qualquer outra pessoa do nosso time aqui na Prof People, para você entender como funciona e como que a gente pode ajudar a sua vida para tirar do operacional, para fazer com que seja mais estratégico, para que tarefas repetitivas, né, que às vezes te cansam, consomem seu dia, tira seu humor, você possa fazer, que a gente automatize isso para você, que a gente facilite sua vida, para que sobre mais tempo para pensar estratégia, coisas de mais valor e as questões operacionais, às vezes pegar um papel impresso na caixinha de currículo, ter que ficar digitando isso dentro de um sistema, você não precisa mais fazer isso. Também fica dependente da pessoa da área para fazer a descrição da vaga, essa descrição ver mal feita ou incompleta, né, ou atrasar todo o seu processo, o seu tempo, né, de fechamento de vaga, porque às vezes a área lá não está mandando as informações que você precisa. A IA pode ajudar você e a área com esse processo. Então, clica aqui embaixo, preencha, que a gente vai ter o maior prazer de sentar com você e mostrar tudo isso, né, no teu processo de recrutamento e seleção. Lembrando, como eu disse, a gente é uma plataforma de treinamento e recrutamento e seleção. Então, eu consigo colocar treinamento dentro do processo seletivo. Então, o que que isso permite na sua organização? Que você encurte o tempo de onboarding. Então, a pessoa pode ir fazendo treinamento antes de ser contratada. Inclusive, lá naquele Kanban que eu mostrei para você agora há pouco, existe a possibilidade de você criar novas fases, como você está vendo aqui na tela, e eu dizer qual treinamento a pessoa vai fazer naquela fase, ou qual teste ela vai fazer naquela fase. Então, eu posso ir criando novas fases e dizendo qual treinamento, qual teste. Então, você vai reduzindo a curva de onboard, você vai reduzindo o problema de fit cultural, você já pode já ir aculturando essa pessoa, esse candidato ao longo do processo. E a questão social, de estar dando treinamento, formando pessoas que estão buscando emprego. Então, essas pessoas estão sendo qualificadas. E numa eventual vaga nova que você for abrir, você não precisa ir lá no recrutamento, você já pode vir aqui na seleção. Pessoas que continuaram se desenvolvendo, que não foram selecionadas naquele momento, mas num próximo momento elas podem ter se capacitado dentro da base de treinamento da Prof People, né, com os conteúdos da sua empresa, e aí você vai ser muito mais ágil ao trazer alguém que já está entendendo como funciona a sua empresa, puxando ali já no processo seletivo, pulando a etapa do recrutamento, acelerando aí o seu processo. Esperamos você.